E é sobre isso que nós vamos falar agora. O que está escrito na esfera de Buga tem uma semelhança muito grande com esses selos dos anjos que estão aqui no Sefer, nesse livro chamado Sefer Raziel Ramallah, o livro do anjo Raziel. E o outro livro que nós também vamos usar é o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, onde a gente também vai trazer uma pequena abordagem sobre o selo dos planetas também dentro desse contexto. Então é só para que você entenda que na sabedoria judaica há algo muito semelhante ao que está na esfera. Certamente você está acompanhando as coisas que nesses dias têm acontecido e como que das partes de teoria de conspiração hoje as coisas estão se tornando mais palpáveis. Aquilo que antes era apenas ideias muito distantes ou possibilidades, hoje as coisas estão bem diante dos nossos olhos. E eu estou falando para vocês sobre as esferas de metal, que são chamadas de UFOs ou de OVNIs, que estão sendo gravadas voando em várias partes do mundo, sendo filmadas, fotografadas, registradas, e agora a gente tem a evidência de uma delas. E o que eu vou mostrar aqui nessa esfera, conhecida como esfera de Buga, vai deixar você surpreendido. Tem a ver com as esferas angelicais. Então, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo de uma importância muito grande nesse cenário dos últimos dias. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos aqui de volta no nosso canal Rabino Yosef Baru com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje, um vídeo que continua as polêmicas sobre esses últimos dias e sobre as questões de OVNIs extraterrestres. Agora, o que nós vamos compartilhar nesse vídeo de hoje tem algo muito relevante para o nosso conhecimento judaico, nosso conhecimento hebraico, tá? Da tradição judaica. Então, você não pode perder. Por isso eu peço você que já deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa, porque são informações preciosíssimas, informações muito, muito importantes para que a gente possa continuar entendendo o que está acontecendo. Bom, nós vamos prosseguir aqui no assunto de hoje, depois nós vamos estar trazendo mais algumas informações para vocês, mas esse vídeo vai deixar você com um discernimento maior acerca das coisas que estão acontecendo. Então, já, mais uma vez, eu peço a vocês, não se esqueça do like e vamos prosseguir. Bom, como sempre, preparamos com muito carinho para vocês o nosso material e hoje nós vamos falar desses fenômenos que têm acontecido, né, no mundo inteiro, tá? Não é só uma questão de Brasil, não é só uma questão de Estados Unidos. A esfera de Buga tem sido uma das coisas mais faladas nesses últimos dias e que está trazendo grande atenção de cientistas do mundo inteiro, inclusive da NASA. Né? Um enigma alienígena que ainda não foi explicado. Se você não sabe o que é a esfera de Buga, você vai saber hoje. E se você já sabe, você tem algo que eu vou compartilhar aqui que vai ser muito significativo para você. Bom, ao longo da história moderna, esferas luminosas têm sido observadas nos céus de diversas partes do mundo, surgindo em diferentes contextos e sob variadas interpretações. Elas receberam nomes diversos, como Foo Fighters, orbes, esferas de fogo, sondas ufológicas, mas todas compartilham uma característica essencial. Elas movimentam-se de forma autônoma, de forma silenciosa e aparentemente inteligente, muitas vezes sem explicação plausível à luz da ciência convencional. A esfera de Buga,
que é a que nós vamos tratar hoje aqui, refere-se a um objeto metálico não identificado que chamou a atenção internacional em 2025, após ser filmado realizando movimentos irregulares nos céus e aterrissando em uma área rural de Buga, na Colômbia. O artefato possuía cerca de 50 centímetros de diâmetro, gravações misteriosas e estrutura em 3 camadas. Se chama a esfera de Buga justamente por causa dessa área rural, né, chamada Buga, na Colômbia. Então, aqui você já consegue já observar ela, né? Ela é uma esfera de metal, ela tem esses desenhos, essa aparente escrita, e no meio dela parece como se fosse um chip, né? Um sistema ali integrado, né? De chip. E é tudo isso que nós vamos compartilhando aqui das possibilidades que envolve esse mistério. Podemos agora fazer, né, retroceder um pouco na história e ver alguns eventos que marcaram algumas épocas e que são muito significativos dentro desse contexto de manifestações enigmáticas que até hoje não se tem explicações, tá? É um ponto de muita especulação. As pessoas não têm certeza do que é, nem o próprio governo tem, ninguém tem explicação plausível. Sempre são conjecturas. Olha, parece ser isso, parece ser aquilo, tem cara de que é aquilo, tem todas as características de ser aquilo outro, mas nunca é a certeza absoluta. Olha, vimos ali uma pessoa fazendo aquilo, nós pegamos que é uma fraude, nós comprovamos aqui que alguém foi lá e fez isso, nós temos a imagem de que. Não tem. Sempre é conjecturas, possibilidades. Então, realmente, ninguém tem dado uma resposta absoluta acerca desses fenômenos. Por isso, isso é chamado fenômeno, né? Desses eventos misteriosos. Mas quero retroceder um pouquinho com vocês aqui na história, que vai ser muito relevante. As primeiras aparições documentadas, chamadas Foo Fighters, de 1940 a 1945, foi durante ali a Segunda Guerra Mundial. Pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha começaram a relatar a presença de estranhas luzes esféricas que os acompanhavam durante os voos noturnos sobre a Europa e o Pacífico. Chamadas informalmente de Foo Fighters, essas esferas pareciam brincar com os aviões, aproximando-se e depois desaparecendo abruptamente. Não apresentavam comportamento agressivo, mas desafiavam toda a explicação técnica da época. Investigações posteriores não conseguiram comprovar qualquer origem terrestre para o fenômeno. Então, é muito importante porque isso é registro das Forças Armadas. Esferas luminosas em contextos rurais, antes dos crop circles. Muito antes da popularização dos crop circles, os círculos em plantações, círculos, né, em plantações, moradores de zonas rurais na Inglaterra, Rússia, Brasil e México relatavam luzes flutuantes esféricas sobre campos e colinas, muitas vezes associados ao folclore local, como os fuegos fatos, né, o fogo fato, ou bolas de luz encantadas. Esses registros frequentemente coincidiam com fenômenos naturais pouco compreendidos, mas alguns casos permanecem sem explicação. Com o surgimento dos primeiros crop circles modernos, vários relatos descreveram a presença de pequenas esferas luminosas sobrevoando os campos pouco antes das formações aparecerem. Em 1996, uma das poucas gravações confiáveis foi feita em Oliver's Castle, Wiltshire, Inglaterra. O vídeo mostra 2 esferas de luz voando sobre um campo e instantes depois surgem marcas geométricas no solo. O vídeo é até hoje tema de intenso debate, mas nenhuma explicação conclusiva foi apresentada. Então você pode ver nesse vídeo que vocês estão vendo aí. A esfera de Buga como rara exceção. As esferas luminosas continuam a ser um dos maiores mistérios dos céus modernos, atravessando décadas, fronteiras e culturas.
Elas permanecem como testemunhos de que ainda existem fenômenos ao nosso redor que desafiam explicações simples. A raridade de registros visuais confiáveis torna cada caso documentado, como o de Buga, uma oportunidade valiosa para aproximar a ciência do desconhecido. O caso da esfera de Buga, ali na Colômbia, né, em 2025, se destaca porque foi registrado em vídeo de forma clara, tanto durante sua movimentação aérea quanto após sua aterrissagem. Diferente da maioria dos relatos históricos, baseado em testemunhos ou imagens pouco confiáveis, o episódio de Buga apresenta uma sequência documentada. Moradores avistaram o objeto no céu, registraram em vídeo e recolheram a esfera metálica após sua queda. O objeto, com cerca de 50 centímetros de diâmetro e símbolos geométricos gravados, ainda está sendo investigado. E muitos consideram que poderia representar uma manifestação física concreta de um fenômeno até então considerado intangível. Então, queridos, isso aqui é muito importante a gente pontuar, porque parece que aquilo que é muito veloz, aquilo que é muito furtivo, né, que vem, faz uma coisa e desaparece, ele tem uma conexão muito com o mundo espiritual, porque ninguém consegue ver. Por exemplo, esses próprios chamados crop circles, que são formas geométricas nos campos de agricultura, eles simplesmente aparecem, mas não se vê quem foi que fez. Você não vê uma nave, você não vê uma esfera, você não vê nada. Simplesmente ele aparece ali. E aí, quem foi que fez? Então, isso fica muito dentro do imaginário coletivo. Então, parece que aquilo que estava dentro do intangível começa a se manifestar. Essa esfera de Buga é algo tangível, algo que você pode pegar, é algo que está se fazendo experimentos. É algo que antes apenas se via, se identificava que passou uma esfera e não sabia mais para onde foi, de onde veio, para onde vai. E agora existe algo palpável, algo que se pode fazer um teste, algo que se está se fazendo testes. Né? Bom, prosseguindo, a gente vai compreender um pouco mais sobre esse tema. Né? Por quê? Porque as análises científicas iniciais, já no início do mês de maio, a esfera foi examinada no México com equipamentos de raio-x. O radiologista José Luiz Velázquez conduziu uma radioscopia que revelou uma configuração interna intrigante. A esfera é feita de uma única peça metálica, sem junções. Em seu interior há 16 microesferas dispostas em torno de um núcleo central. E diante desses achados, Mawson declarou a intenção de encaminhar o objeto aos Estados Unidos, buscando que laboratórios especializados independentes confirmem ou não uma possível origem não humana para o artefato. Então, você olhando para ela, fora você vê e, né, como registro a todas essas características por dentro dessa esfera. Então, as características mais enigmáticas da esfera de Buga apresenta-se 3 camadas visuais distintas que parecem pertencer a universos simbólicos muito diferentes e que, ao invés de se integrarem de forma orgânica, geram uma sensação de justaposição ou montagem simbólica forçada. Aqui está um detalhamento técnico e interpretativo das 3 camadas visuais da esfera que eu faço das imagens gravadas na esfera. Então vamos acompanhando comigo aqui, e aqui eu chamo sua atenção para uma coisa. Olha para mim, presta atenção. Vou mostrar algo para vocês aqui muito importante. Tá? Na realidade, é enigmático para muita gente, porém, para nós que temos acesso às escrituras e à tradição judaica, isso parece muito significativo. Então, você que chegou até agora aqui no vídeo, você vai ver algo aqui importante que eu vou compartilhar com vocês. Fica conosco aqui. E eu peço que você compartilhe esse vídeo. Não esqueça o seu like, que é importante. Olha, vamos analisar aqui, né, essas características da esfera. Camada externa. Os 5 arcos com meia-luas. Seria, talvez, um simbolismo esotérico? Qual é a descrição visual? 5 seções curvas com textura rugosa, que formam um tipo de moldura pentagonal em torno do restante da esfera. Cada segmento contém um símbolo circular no centro.
que lembra uma meia-lua ou um círculo cheio em uma cavidade curva. Quais são as referências simbólicas? Esses símbolos podem remeter a fases lunares ou ciclos cósmicos comuns na astrologia e tradições esotéricas. Representações alquímicas. A lua como princípio feminino, matéria receptiva, talvez. Selos herméticos ou de proteção, usados para delimitar um espaço ritual. E a leitura funcional. Essa camada parece criar um limite místico ou protetor, como se delimitasse um espaço sagrado dentro da esfera. Então, tudo o que nós mencionamos aqui é basicamente o que você está vendo agora, né? Esse tipo de ideia que ela forma. Vamos falar agora sobre a camada intermediária. Os chamados grafemas ou ideogramas. Seria, então, uma linguagem codificada? Qual é a descrição visual? Uma sequência de 24 símbolos ao redor do chip central, que se repetem com variações estilizadas. E esses símbolos, eles têm traços que lembram alfabetos não latinos, como o sânscrito, proto-cuneiforme, glifos maias ou até ficções como o alfabeto de Enoque. Presta atenção nessa expressão, alfabeto de Enoque. Alguns símbolos têm características quase matemáticas ou eletrônicas, como trios paralelos, espirais e formas geométricas básicas. Qual seria a hipótese dessa função aí? Texto ou codificação visual, talvez com função informativa ou ritual. Elementos decorativos com padrão pseudolinguístico, algo comum em design de artefatos ficcionais ou rituais contemporâneos. Qual seria a observação importante? Não há repetição suficiente para indicar um alfabeto funcional curto. Isso pode apontar mais para uma mensagem única ou sequência simbólica do que para um sistema linguístico completo. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Isso é o que nós relatamos do que está ali na esfera, do que diz respeito a essa camada intermediária com as escritas. Então, essa é a escrita que está na esfera, ou que parece ser uma escrita, ok? Então, eu quero trazer aqui um paralelo para vocês. E o que nós vamos abordar aqui? Olha, nós vamos abordar um dos livros mais importantes da Kabbalah, que traz informações sobre esferas angelicais. Nesse caso aqui, a gente vai falar sobre os selos dos anjos, do Sefer Raziel Hamalar, o livro do anjo Raziel. Então, só para vocês entenderem aqui, dentro da tradição judaica, dentro de um conceito mais espiritual, mais místico, existem dois livros importantes, que é o livro dos Anjo Raziel, é o Sefer Raziel Hamalar, e também o livro da criação, conhecido como Sefer Yetzirah. Então, só para vocês verem aqui, olha, esse aqui é o livro, o Sefer Raziel Hamalar, o livro do anjo Raziel. Segundo a tradição, foi o anjo Raziel que deu a Adão no Jardim do Éden os segredos das constelações, né? Então, no livro, você vai ter selo dos anjos, né? Das esferas angelicais, e é sobre isso que nós vamos falar agora. O que está escrito na esfera de Buga tem uma semelhança muito grande com esses selos dos anjos que estão aqui no Sefer, nesse livro chamado Sefer Raziel Hamalar, o livro do anjo Raziel. E o outro livro que nós também vamos usar é o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, onde a gente também vai trazer uma pequena abordagem sobre o selo dos planetas também dentro desse contexto. Então, é só para que você entenda que na sabedoria judaica há algo muito semelhante ao que está na esfera. Não estou dizendo 100% que é, eu estou dizendo que se assemelha muito. Então, dê uma olhada e confira você o que eu estou dizendo agora. Bom, então, como eu coloquei aqui já para vocês, o Sefer Raziel Hamalar, esses são os chamados selos dos anjos. É como se cada esfera angelical tivesse um selo. Então, dê uma olhada, eu fiz um comparativo aqui agora e vê se não são semelhantes os selos dos anjos com o que está na esfera. Vamos começar por essa. Olha, o que aqui, claro, cada bolinha que você vê na ponta desses riscos seria o equivalente a estrelas.
ok? Formação de estrelas. Vê se não tem uma semelhança. Veja esse. Veja o que segue aqui. Dê uma olhada nesse. Esse aqui também. Esse outro aqui, olha, muito parecido. Né? Temos esse outro aqui, que é apenas como quase um círculo. Né? Agora, nós vamos utilizar o Sefer Yetzirah, o livro da criação, na seção do selo dos planetas. Dê uma olhada nisso aqui. Então, vamos comparar aqui o que é de Marte, referindo-se também a Samael. Dê uma olhada, se não se é muito semelhante. Esse outro que nós estamos vendo aqui, de Shabtai Saturno, com Captiel. Vamos seguindo, ter uma olhada nesse. A Lua, Gabriel. Né? E também Vênus ali, Anatiel, como que uma espécie de um X com uma ponta para o lado. Vamos continuar ainda no livro da criação, Sefer Yetzirah, e os 7 selos. Então você olha aqui as esferas angelicais, dê uma olhada nesse. Se não é semelhante ao que está aqui, Satit. Vamos a esse outro de Shamriel, ver se não parece. E esse que está aqui, Tat, veja, é uma haste com 3, né? Uma na horizontal, na diagonal, uma na vertical e 3 na horizontal. Esse outro que está aqui, que é o Yatat, né? Esse outro Satitya, né? Muito parecido. O daqui, o Maron. Percebeu como eles se parecem? Percebeu como os selos dos anjos, os selos dos planetas, os selos espirituais das esferas se parecem muito com a escrita que está na esfera de Buga? Seria uma linguagem angelical? Seria essa esfera algo que está vindo do mundo espiritual e se manifestando no mundo físico? Há uma associação de que esses alienígenas, ou seja, esses aliens, esses OVNIs, seriam manifestações de demônios aqui, né, no nosso mundo físico, ou seja, trazendo uma espécie de engano para a humanidade. Seria isso possível? Seria este o tempo do engano sobre a humanidade e agora está sendo permitido que esses seres se manifestem fisicamente? E aí você percebe que numa esfera como essa, que ela parece mais uma sonda, né, sendo liberada nesse mundo para colher dados, ela traz com elas inscrições que parecem selos dos anjos, selos dos planetas, selos das esferas celestiais. Veja como é importante o conhecimento que a gente tem da tradição judaica, esse conhecimento mais milenar, ou seja, que expressa de alguma forma verdades espirituais. Bom, vamos prosseguir, né? Dentro aqui do nosso shiur, temos mais informações para compartilhar com vocês. Bom, e a camada central? Essa também ela chama muito a nossa atenção pelo fato de trazer algo tão moderno, um certo tipo de circuito, chip, talvez uma tecnologia conhecida. Qual é a descrição visual? No centro, um quadrado com múltiplas camadas internas, linhas e um ponto escuro no meio. Ao redor, linhas semelhantes a trilhas de um circuito impresso, conectando 16 pontos com o que parecem ser terminais de cobre ou bronze. Qual seria a associação direta disso? A imagem lembra fortemente um microchip, um processador ou antena planar. Poderia representar o quê? Uma antena de recepção de transmissão, um símbolo de comando ou codificação binária, ou uma tentativa de imitar a tecnologia moderna, talvez de forma ritual ou simbólica. A análise de contraste, esta camada é tecnológica em essência e se destaca pela clareza visual e simetria.
em contraste com o estilo livre e curvo dos grafemas. Então, gente, é realmente algo muito enigmático. Dê uma olhada nisso daí. Então, perfeitamente você consegue ver no centro uma espécie de chip com um furo no meio, né? E os circuitos aí, aqui essa foto está em preto e branco, mas essas pontas, elas são cobre, né? Ela é um material de cobre, como se fosse ali uma espécie realmente de solda em cada terminal elétrico desse daqui, né? De impulso eletrônico. Então, realmente algo muito moderno, se realmente isso aqui fosse apenas algo do passado ou uma pequena invenção. Um dos aspectos mais problemáticos e ainda não explicados do caso da esfera de Buga diz respeito à maneira como o artefato foi retirado da Colômbia e levado até o México por Jaime Monsanto. Até o momento, não há qualquer declaração oficial, documento público ou explicação logística detalhada sobre esse processo, o que levanta questionamentos éticos, jurídicos e investigativos sérios. Como o objeto foi levado de um país a outro sem intervenção oficial? Jaime Monsanto afirmou publicamente que a esfera foi entregue a ele para análise mais profunda. Porém, diversos pontos cruciais permanecem obscuros. Ainda há esferas que têm sido vistas e registradas em várias partes do mundo. Cada vez mais surge algo que se soma ao conjunto de provas ufológicas da existência e presença desses aliens, ou seja, dos extraterrestres. De fato, a humanidade está sendo preparada para algo, queridos, algo grande, que pode acontecer e levar os homens a um grande erro, a um grande engano. É necessário estar atento espiritualmente, pois estamos vivendo os chamados Aharitayamim nos últimos dias, onde Satã, como diz a Escritura, o nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, eu e você, também como diz a Escritura, que está em pé, olhe para que não caia. E eu gostaria de terminar essa parte com um verso bem antigo. Para aqueles que têm uma caminhada já antiga na fé, conhecem muito esse verso que eu coloquei aqui embaixo. Vivamos o dia de hoje como se Yeshua voltasse amanhã. Bom, queridos, nós vamos chegando ao final do nosso vídeo de hoje. E, claro, sempre lembrando para todos que é muito importante uma vida espiritual atuante, uma vida espiritual com Deus, para não cair no engano desses últimos dias, onde muitas pessoas estão sendo enganadas, serão cada vez mais levadas por ventos de doutrinas, doutrinas de demônios, nesses últimos dias que estarão sempre mais fortalecidas, mais intensas, mais atuantes. Onde está a minha emuná, a minha fé? Onde está a tua emuná, a tua fé? Em quem nós temos crido? Em que está basada a nossa fé? Estamos firmados em quê? Vivemos servindo a Deus apenas por vista? Apenas por interesse? Porque Ele pode nos dar isso ou nos dar aquilo? E quando Deus não ouve a minha oração, eu fico magoado, eu fico ofendido e quero abandonar tudo para ir para o mundo? Então, eu preciso lembrar, você precisa lembrar que eu e você não somos nada sem Deus. É você que precisa de Deus. Não é Deus que precisa de você. Você precisa de Deus. Você precisa da presença divina. Sem Ele, você vai perecer. Sem Ele, eu vou perecer. Sem a presença de Deus, nós perecemos. Então, não importa se Ele vai ouvir sua oração ou não. Não importa se Ele vai te dar o que você quer ou não. O que importa é que sem Ele, você está perdido. E o que adianta perder aqui e perder também na eternidade? Perder no porvir. Então, é hora da soberba, do orgulho, da presunção de achar que Deus é servo nosso,
para atender todos os nossos queixumes, nossas questões, nossas reclamações, nossos pedidos, como se ele fosse nosso servo. Não. Ele pode fazer. E quando ele faz, é porque é prova da sua bondade, misericórdia, do seu amor por nós. Mas também quando ele não faz, ele tem um grande motivo para não fazer. E também vai servir para o nosso bem. Por isso dizemos Gamzu Letová, isso também é para o bem. Então é importante entender que quem precisa de Deus somos nós. Então, afaste-se do orgulho, da altivez, da soberba. Humilha-te diante de Deus. Busca o seu perdão. Busca a misericórdia, pois a misericórdia de Deus é oferecida a toda a humanidade através de Yeshua, o Messias. Pois, como está escrito na Bissorat Yohanan, no Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por você e por mim, que nos constrange e nos faz vir à sua presença. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e ver esses segredos judaicos que tem muita semelhança do que está ali na esfera de Buga. Seria isso? Seria uma conexão tal como essa? Seria algo das esferas celestes que está vindo até nós? E de que lado, mesmo sendo da esfera celestial, de que lado está vindo? Do lado de luz ou do lado de trevas? Isso é uma questão que a gente vai precisar estar muito atento ainda nesses últimos dias. Então compartilha esse vídeo. Faz ele chegar ao máximo de pessoas possível. Dá o like aqui nesse canal, aqui, porque é muito importante nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E a gente vai terminando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos, então, no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.